Olá, queridos, graça, paz, prosperidade, boa tarde a todos vocês, bem-vindos à nossa resenha ao meio-dia e meio, meu Deus do céu. O YouTube faz uma armadilha comigo aqui, se eu coloco para fazer, né, deixar a thumb lá para chamar vocês a partir do meio-dia, quando eu tento entrar com o canal, eles não me deixam. Aí fica aquela patinação, aí fico 5 minutos tentando entrar no ar ou mandar a live, né, e não consigo transmitir. Aí tenho que reiniciar a thumb para vocês entenderem por que passa um pouquinho do horário. E aí eu tenho que refazer para entrar. Se eu não faço isso para entrar rápido, vocês ficam na espera, não sabem que o canal está pronto para lançar a live. Mas fazer o quê? Faz parte do sistema, reclamar não adianta. Imagem e som estão bons para vocês, queridos? Aí, aqui, diretamente do Rio de Janeiro, são 12h38, dos estúdios da TV Palavra Viva, da Palavra Viva Produções. Nós estamos aqui transmitindo para vocês mais uma resenha ao meio-dia, ao vivaço do Rio de Janeiro, tá bom? Dá uma ferida aqui, tá ficando bom. Daqui a pouco eu clareio essa daqui. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer a Joana, a Neiva, os que chegam primeiro aqui, né? O pessoal que está chegando primeiro aqui com a gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe Fábio Nascimento, Aleph Zero, Davi Mota, Marco Antônio Vieira, Bete Alves, Lamara Gomes, Maria Mônica, boa tarde. Deus abençoe Giovana. Giovana Alessandra também sempre aqui conosco. Deus abençoe Patrícia Pou também, sempre. Valdinar Mesquita, quantos parceiros, graças a Deus. Gente, tem uma novidade agora para quem quer, só estou falando porque o YouTube disponibilizou para você ofertar. Tem o chat, você pode fazer você tem 3 possibilidades de ofertar lá embaixo. Deixa eu ver aqui, deixa eu simular aqui para ver qual os nomes. Super Stickers, Super Chat, e tem uma terceira situação que eles deixaram aqui para mandar eu ativar, mas você querendo ofertar através desses dispositivos, você fique à vontade, tá bom? Sônia Pereira da Silva, o ex-neném, Lamara Gomes, Deus abençoe, Rafael QP, Deus abençoe. Lívia Moreira, Dani Bispo, Deus abençoe. Josilene, Adriana, Deus abençoe. Bem-vinda. Bia Costa, bem-vindos. Alessandro, Deus abençoe. Eliene Ramos, Deus abençoe. Também Sueli Ferreira, Lucilene. Um abraço daqui de Sorocaba. Gabriel Santos, um abraço, Gabriel. Um abraço ao povo de Sorocaba. Silvana César, Deus abençoe. Também a Elisângela Dias, a Leda Ferreira, Deus abençoe a cada um de vocês. Lori Paz, Cíntia Fonseca, Pastora Edna, Elisângela Dias, Marilda, o Jefferson Boeira, Lígia Mello, quem mais? Célia Lima, Giovana Alessandra, Rosângela Silva, Alvina Constantino, Deus abençoe, Comunidade Apostólica Vida. Glória a Deus. Jaú, São Paulo, um abraço a todos os irmãos de Jaú, São Paulo, um abração a vocês, queridos. Érica Hayashi, não é isso? Deve ser Hayashi. Wilson José, Rafaela França, Juliana Santana, Marilda Pagini, Maria Toledo, Maria Souza. E as Marias ficaram tudo aqui atrás. Marilda, Maria. Deus abençoe Juliana, Célia Lima, Rosângela Silva. Deus abençoe também Ana Angélica, Juliana, Fábio, já falei, Sônia, Camila, Dayan Freitas, Júnior, boa tarde, Ana Angélica, sim, Lúcia Trevisan, Deus abençoe, Márcia Guerra, Silmara Alves, Ana Cruz, Deus abençoe, Andréa Carvalho, também a cada um de vocês, gente, muito obrigado pelo carinho, a Mônica Alves, ainda a Luciene, a Maria Caetano, e o Dineia, obrigado, Deus abençoe. Membro já há 20 meses. Olha, Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, eu tenho preparado aqui para vocês, no meio do ano agora, né, de junho para lá, alguns brindes, alguns mimos. Vocês sabem que a gente sempre faz isso, né? Sempre tem caneca, livros, sempre que podemos, liberamos prêmios, liberamos aí uma forma de agradecer aos parceiros por nos ajudar o ano todo, porque se depender do YouTube, pelo amor de Deus, a estrutura vai para o espaço, tá bom? Célio Roberto, Deus abençoe. Aleph Zero, Deus abençoe. Cada um de vocês que está aqui conosco, tá bom, gente? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua estada aqui conosco, tá bom? É sempre bom ter vocês, é muito bom estar com vocês. Ana Maria, boa tarde, Deus abençoe também.
Silmara Alves, Deus abençoe a todos vocês. Gente, like e comentário. É a temática que eu vou bater sempre aqui. Like e comentário é muito importante. O seu like, seu comentário é que faz o canal crescer. Eles seguraram o nosso canal de 153 mil. Não tem para onde correr. Eles estão... Olha bem, o canal José Maurício recebe mais de 1.000 inscritos quase por mês. TV Palavra Viva recebe 5, 8. Não é possível, gente. Não é possível que o canal receba 8 inscritos em um mês. Alguma coisa está errada, você sabe disso, né? A Josilene falou que recebeu a caneca. Graças a Deus, que bom. Então nos ajude, gente. Tá? Infelizmente, é muito complicado trabalhar assim, justamente com a plataforma indo de encontros, indo contra o seu próprio trabalho. Né? A raiva da plataforma é porque nós nos alinhamos, como tradicionais que somos, como alinhados à palavra de Deus, né? Somos verdadeiramente sim a favor da família, a favor daquilo que a Bíblia diz que é o correto para nós, não atacamos ninguém, não estou aqui para atacar ninguém, mas as nossas resenhas são resenhas para a vida, e nós agradecemos a Deus por isso, né? Nós somos, sim, conservadores, sim, me acho um conservador, direita, esquerda, isso para mim, no momento, é o que menos importa. Eu estou mais preocupado com outras situações. Gente, vamos lá. Parabéns para Elisângela Ferreira. Gente, Elisângela trabalha aqui conosco. Ela faz a transcrição de todos os cursos a partir desse mês de junho, julho. Nós vamos colocar para fora aí muitas apostilas. O pessoal aí que está guardando algumas apostilas está saindo. Ela faz a transcrição. Então, trabalha na nossa equipe, trabalha na produção da Adoração e Adoradores, nos ajuda muito, põe para fora alguns recadinhos aí, cortes. Elisângela, Deus te abençoe, muito obrigado por sua vida, obrigado por você fazer parte, é ovelha também nossa lá na igreja, Deus abençoe sua vida. E lá na igreja tem o Marco Antônio, que é o filho da Juliana, é um adolescente nosso, um adolescente, um dos nossos queridos adolescentes. Marco Antônio, um abração, querido, parabéns para você, viu? Filho da Ju, filho também do Binho, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, tá bom? E no canal Ana Cristina Alves, aqui no canal Ana Cristina Alves está fazendo aniversário. Gente, parabéns a cada um de vocês, Deus abençoe, Deus dê saúde, paz, alegria, em todo o tempo o Senhor haja sobre vocês, né? Unção, em cada tempo haja sobre vocês a presença do Deus eterno, e nós agradecemos ao carinho de vocês e louvamos a Deus por vocês estarem aqui conosco. É para nós importante, suma importância ter vocês aqui, como parceiros, como irmãos em Cristo, como inscritos, como ovelhas, como amigos. Sempre é importante para nós ter vocês aqui. Queridos, rapidamente, vindo um pouquinho para cá, a gente sempre tem que fazer aqueles nossos jabazinhos, sabe? Faz parte, não adianta correr. Pastor, é uma resenha, eu sei. Gente, se inscrevam logo. O pessoal deixa tudo para cima do laço. Tudo bem, se você vai comprar o link, maravilha. Pastor, vou comprar o link, eu não vou ao Rio de Janeiro, não tem como ir ao Rio de Janeiro. É difícil, o tempo não tem férias, mas se você é do Rio, é aqui da região, São Paulo, Minas, quer vir para cá, a gente precisa saber, te ajudar a achar um hotel, te ajudar a se hospedar aqui conosco, ver as hospedagens próximas da igreja, almoço, café. Venha. Terceiro Seminário de Intercessão Profética, Guerra nos Ares. 15, 16, 17 de julho, aqui na nossa igreja. As inscrições no WhatsApp, 21 99 210 1828. Pastor, quero comprar o link também. Pode comprar o link, você vai assistir conosco ao vivo, né? A igreja lá está com a banda super larga lá, 1 giga de internet, graças a Deus, da Live Team. Então, as transmissões serão com máquinas, as que estamos usando aqui no estúdio, né? Essa qualidade de imagem será levada lá para a igreja. Hoje a gente trabalha com a máquina, mas, né, só para transmitir o culto. Mas para o curso teremos toda a infraestrutura aqui do estúdio, vai lá para a igreja para abençoar a sua vida, para que você possa receber. Então, dias 15, 16, 17 de julho de 2022, na Igreja Batista Palavra Viva aqui no Rio de Janeiro. Você vai tomar café, vai almoçar, vai ter um coffee break e vai ter muita informação sobre guerrear nos ares. Gente, por mais que eu esteja há anos ensinando isso,
ainda há muitas igrejas que não sabem lutar em oração. É incrível como as igrejas não sabem ainda trabalhar com batalha espiritual e intercessão. É incrível. Por isso estou chamando você para se inscrever. Aproveitando aqui só para dar uma clareada na câmera. Por isso que eu estou chamando você para se inscrever, para que você possa levar esse aprendizado, inclusive, para a sua igreja, levar para a sua congregação, levar para os seus irmãos, levar para aqueles que estão precisando. Talvez seu município precise de uma equipe de intercessão, de uma batalha espiritual, talvez a sua cidade, as pessoas da sua vida que cercam você, está precisando da sua oração. E oração tem ferramentas, não é só chegar assim, ó nosso Deus, nosso Pai, ou Deus, e repreende o inimigo. Não, isso aí não adianta. Desculpa falar assim, não adianta, que eu falo no sentido assim, a eficácia é pequena, dependendo da demanda. Então você tem que entender como funcionam os princípios da oração, principalmente com guerra nos ares, que são lugares onde a gente busca realmente o favor de Deus. Gente, também quarta-feira de volta aos vencedores, é a nossa última palestra desse tempo, né? Fechamos aí aos vencedores, conceitos que vão nortear a sua vida ao sucesso. Nós queremos abordar com você aqui a questão do tempo e dinheiro. Dinheiro é tempo. Como é que eu posso ganhar dinheiro com o meu tempo? Como é que eu posso administrar meu tempo e não perder dinheiro? Porque muita gente fala de poupança, aplicação, papéis, criptomoeda, blá, blá, tudo isso aí é subproduto do tempo. Se você não consegue identificar onde você perde dinheiro, onde você está perdendo, onde você não está tendo lucro, inclusive na igreja, ministério. Gente, eu trabalho tanto na minha igreja, gente, eu faço tantas coisas, mas não sei por que não rende. Claro, porque seu tempo está sendo usado de forma equivocada, minimamente está sendo usado de forma equivocada. Então vamos entender uma coisa. Você precisa melhorar seu time. Seu time está te dando prejuízo. Quem sabe administrar o tempo ganha dinheiro com o tempo. Quem não sabe, perde tempo e perde dinheiro. E está sempre, infelizmente, tendo problemas nessa área com relação a tempo. Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para botar meus projetos para fora, eu não tenho tempo para escrever, eu não tenho tempo para fazer meu TCC, eu não tenho tempo. Gente, quarta-feira, às 20 horas, aos vencedores, estaremos aqui falando mais um pouquinho. A inscrição custa R$10, apenas R$10. Apenas, olha o que eu falei para vocês, questão de honra, tá, gente? R$10 é a única coisa que nós pedimos para você. Durante 1 hora, nós vamos trabalhar em cima disso. Em breve, vou pegar as informações de todas as palestras e vamos disponibilizar uma apostila em PDF para vocês, tá bom? Mas aí a gente vai avisar, ó, vai ter aqui todos os temas divididos para vocês, tá bom, gente? Que mais? Ah, sim. Aí, esse mês agora, hein? Dia 18, 19 de junho, às 9 horas da manhã, começa às 9 horas da manhã, aí no bairro Saco dos Limões, em Santa Catarina, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Meu amigo pastor Paulo Ricardo, vamos ter o seminário estadual de batalha espiritual, vamos falar da autoridade, a filiação, a paternidade de Deus sobre nós e vamos entender esse tempo sobre nossa vida. Atenção, povo de Santa Catarina, atenção, estamos aí na Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Valdemar Vieira, 63, no bairro Saco dos Limões, nesses dias 18 e 19 de junho, estaremos pregando lá, possivelmente também no dia 19 de junho, tá bom, gente? Deus abençoe a cada um de vocês, meus amados irmãos queridos. Ah, sim, quando eu penso que acabou, as inscrições estão abertas semana que vem, gente. Começa a Escola de Libertadores. Você que trabalha com libertação. Você que trabalha com libertação. Tá? Entenda. O tempo que estamos vivendo hoje, gente, é um tempo diferenciado para a libertação. Antigamente se pegava assim, eu falei assim, ô tempo bom que você botava a mão na cabeça do caboclo, dizia, sai pombagira, sai pilintra, sai tranca-rua, e rapidamente manifestava e saía. Hoje em dia a coisa tomou outro rumo, nós temos outras situações que envolvem o cérebro humano, que envolvem a consciência, e há um conglomerado de situações ocorrendo no nosso meio, e vindo o metaverso, misericórdia, não quero nem pensar em libertação com metaverso. Vamos ter que ter um psiquiatra do lado, muito Espírito Santo de Deus na nossa vida. É na capital, sim, Carla Borges, na capital de Santa Catarina. Lá é Santa Catarina, isso mesmo. Sabe, eu digo que hoje os libertadores precisam estar mais preparados, porque libertação é um processo. É um processo, não é tacar a mão na cabeça dos outros e achar que está liberto.
tá bom? E aproveita, irmãos, que o pastor vai dar uma freada nos cursos. Aproveita todos esses cursos aí que a gente está passando, ó. Aproveite, aproveite, aproveite. Isso aqui é seminário, mas aproveite aí, porque a gente está nessa vibe de, infelizmente, dar enxugada. E aí você aproveita, só teve uma aula, vai para a segunda aula agora. Quem está na Escola de Guerra Módulo 7 foi impactado aí, né, gente? Falando sobre os profetas. Olha aí, o profético na batalha espiritual, como utilizar o profético, tá bom? Então, inscrições, todas as inscrições, com exceção lá da Santa Catarina, 21 99 210 6828, você fala com a Josiane e ela vai te orientar aí para você se inscrever nos nossos cursos, tá bom, gente? Obrigado. Desculpe aí, tem que passar esse tempo, infelizmente, nós temos que anunciar, porque depois vocês mesmos reclamam que nós não anunciamos. Poxa, pastor, falou nada, teve curso, ou não avisou para a gente, não falou conosco, podia ter falado, poxa vida, avisa para nós. Então, tá bom, então estou avisando para que não haja depois de que não foram avisados. Gente, vamos para a nossa resenha. Quem assistiu a resenha de quinta e sexta, hein? Impactante, né, gente? Nós vamos dar continuidade, tá? O tema é muito profundo, eu quero deixar bem claro para vocês que o tema é profundo demais. Se alguém acha que mexer com o mundo espiritual, se alguém acha que é só chegar, vamos orar, vamos anular. Não, quem dera fosse fácil, só chegar assim, vamos anular, pá, tá anulado, tá dominado, tá tudo dominado. Mas não é bem assim. A coisa anda de uma forma bem tremenda, a gente precisa entender aqui. Deixa eu achar, cadê? Cadê minha resenha? Cadê a resenha? Hein? Resenha estava aqui? Tem que estar aqui. Nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Então, gente, as pessoas pensam assim, ó, é só chegar, não, vamos orar, vamos fazer uma quebra de maldição, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo. Olha, gente, eu entendo, compreendo até o modo como as pessoas percebem algumas situações, mas quem dera fosse assim, quem dera mesmo. Eu falo isso assim sabe, sem nenhum tipo de deboche, nenhum tipo de... mas não é assim, não. Não é assim mesmo, não é dessa forma. E aí as pessoas piram, porque, infelizmente, tá aqui. Eu também botei, já viu uma data dessa? 230/5? Nunca vou achar. Eu, em vez de botar 30/5, que é o dia de hoje, deixei um 2 na frente, ficou 230/5. Eu criei um novo calendário, gente, tá? Tem um calendário gregoriano, judaico, tem um ocidental, e eu criei agora um calendário mauriciano. Os dias vão assim, para mim, eu tô igual Deus. Um dia para mim é como 1000 anos, um dia para mim é como um ano. Então, eu tô no ano o meu dia ficou em 230. Misericórdia, cara, quer fazer as coisas rápido, cabeça cansada, dá nisso. A proposta da resenha começou lá atrás, né? Tratar de assuntos, para quem não conhece a resenha nasceu... Deus abençoe, Zeli, muito obrigado pelo seu carinho. A resenha nasceu como o nome não era resenha, o nome era opinião, né? Falava sobre opinando alguns temas. E aí depois virou... como é que é? Virou... Oh, meu Deus, eu não lembro dos meus próprios programas. Como é que pode isso, né? E aí já comecei a trabalhar com uma opinião, resenha com espinho na carne, né? Na verdade, tratando de assuntos que eram bem pesados, ninguém queria falar deles. Então eu bati ali. Depois a gente teve o período da pandemia, começamos a orar, e aí ficou ao meio-dia a oração. Aí aproveitei, quando acabou a questão, né, da pandemia, peguei a resenha, botei para meio-dia, então ficou resenha ao meio-dia. Não, nós tínhamos sim tínhamos pílulas também, né, teológicas, 2 minutos de palavra viva, muita coisa tinha, e o canal estamos aprontando lá em cima, tá chegando as mesas hoje pro podcast dos Adolas. Olha aí, Adolas Podcast. Vamos ter um podcast com os adolescentes, né,
os nossos queridos estagiários, mais adolescentes, falando do mundo adolescente, falando de questões da adolescência, questões da igreja, o mundo deles. Você que é pai, avô, tio de adolescente, traz eles aí para participar com a gente. Eu tenho que estar mediando no início, né? Porque se eu deixar o Lucas e o João aqui sozinhos, principalmente o Lucas, é perigoso. Eu tenho que estar perto deles para participar, tá? Então, podcast dos adolescentes, eles estarão toda semana aqui, por enquanto é gravado, não vai ser ao vivo, mas por enquanto vai ser gravado. Vamos ter temas de adolescente, sexualidade, escola, formação, a vida, como eles veem a vida espiritual, o que para eles eu estou criando monstros, verdade. Ontem o Lucas pregou, porque todo domingo na nossa igreja os adolescentes têm uma palavra de 5 minutos. E ontem, a minha surpresa, o Bruno escalou o Lucas. Eu tenho verdadeiro medo, porque o que o Lucas tem de inteligente, ele tem de abusado. E eu já falei isso para ele, cara, tu é muito abusado, velho. Tu pega, ele acha que ele é o pastor da igreja, né? Ele se acha. E aí os meus adolescentes estão acostumados tudo a descer a lenha. Os adolescentes na igreja não passam Nutella em ninguém, eles vêm de cajado, bazuca, de clava de homem das cavernas. Misericórdia, gente. Cada um pior que o outro. É cada um pior que o outro naquela igreja. Vamos lá, queridos. Vamos trabalhar. Jesus é bom. Irmãos, hoje eu vou confessar a vocês, estou bem cansado, tá? Não fiquem chateados, não. Pô, pastor, tá devagar, vamos rápido. Não, gente, vamos devagar. O velho aqui tá cansado. Eu sou semidoso, já falei para vocês. Eu tô na fase da semidosidade, tá? Então, respeita aí. Mais uma década aí, eu tô pegando aquele negocinho do carro. É ruim, cara. Aí, tá aí uma coisa que eu não faço questão de ter. Tá amarrado. Botar aquele negocinho lá do idoso. Ah, tem um tio que ele ficou feliz da vida quando ganhou aquilo. Ele, agora eu posso parar nas vagas ali. Eu falei, eu dou volta no shopping 100 vezes, mas não paro nesse negócio. Não para com isso, rapaz. Tá maluco? Nem vou ficar aí. Fica aí, pô, dando moral pro sistema, rapaz. Eu que eu tô velho. Caleb, com 100 anos, estava lá dominando o Canaã, rapaz. Tá maluco? Sai pra lá, rapaz. Gente, decretos espirituais, como reverter. Essa semana toda pastor, me ensina, pastor, como é que eu faço? Pastor, como é que eu faço para quebrar isso? Pastor, como é que eu faço? Eu sei, gente, está todo mundo assim, verdadeiramente, né, bem preocupado, as pessoas entendem, muitos, sabe, muitos ficaram tocados e, de certa forma, entenderam que precisavam buscar essa compreensão, né, essa compreensão como buscar, de como buscar a quebra disso tudo. E aí a pergunta que fica é como quebrar? Seria fácil chegar aqui, gente, vamos fazer uma oração agora de quebra, vamos pegar 4 textos bíblicos, 5, 6 textos bíblicos, e vamos citar esses textos bíblicos, vamos simplesmente chegar e falar, olha, em nome de Jesus, tá, pá. Só que estamos falando de um sistema jurídico espiritual. Estamos falando de um sistema legal. Estamos falando de Satanás. E aí, quando você fala de Satanás, você está falando de uma inteligência que só perde para Deus, perde para Jesus, e, né, é uma inteligência muito acima do que eu e você estamos acostumados a lidar no plano físico, no plano terrestre. Então, primeira coisa, eu tenho que falar do presente. Porque se eu começar a trazer passado, projetando futuro, eu esqueço que o tempo, ele não está no passado e nem no futuro, o tempo está no presente. Então, eu preciso, primeiramente, com todas as forças, ensinar ou intensificar em vocês a proposta de gerar, nesses decretos espirituais, dar a vocês a verdadeira dimensão de como e como vamos fazer isso. Então, vamos lá. Anulação de decretos. Porque as armas da nossa milícia
não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Eu usei a figura da justiça humana, né? Claro que estamos falando de justiça divina, mas como balancear, né? A palavra balancear vem justamente disso, de balança. Como balancear o que a Bíblia me dá, o que eu já sei, e como eu quebro, e como eu posso quebrar essas legalidades, como é que eu posso quebrar essas maldições, como é que eu posso desfazer. Já explicamos, se você não assistiu, assista quinta e sexta-feira passada, as nossas resenhas, né? Nós falamos sobre justamente isso. Trouxemos aqui as questões de anulações, justamente os decretos, maldições, como viver, como a gente pode fazer para quebrar aqui na sexta-feira. Deixa eu ver se eu trago aqui rapidamente para relembrar a thumb aqui. Você que não participou, anulando decretos espirituais. Colocamos aqui, ó, foi o que é sexta-feira. Né, como a gente anula, e eu estou aqui continuando essa resenha, como anular decretos espirituais, como a gente faz para anular essas situações. Quantos de vocês concordaram aqui, escreveram para mim dizendo assim, pastor, tem coisas na minha vida que não tem dado certo, olha, eu sou uma pessoa correta, eu sou dizimista, sou isso, eu sou aquilo, mas parece que, infelizmente, alguma coisa está faltando. E aí, hoje, nosso segmento é como reverter decretos espirituais. Por quê? Na verdade, você está sob um decreto espiritual. Está na cara que você possivelmente está debaixo de um decreto espiritual. E o que é estar debaixo de um decreto espiritual? Já falamos para você que um decreto é uma lei debaixo da lei suprema. O decreto é uma lei que é decretada por uma autoridade, essa autoridade municipal, estadual, federal, no caso o executivo, vai lá e decreta. E diz assim, ó, decretamos que hoje é proibido ficar na praça a partir das 22 horas. Vamos supor, um prefeito maluco vai lá e coloca assim, ó, né, lei tal, municipal, tal, decreto número tal, declara que, né, a partir do dia de hoje, está vedado a utilização, a presença, o uso das praças públicas do município para lá, sob pena de pagar multa, sob pena de ser levado à delegacia, sob pena de ser... Então, aí você... O que ele fez? O prefeito elaborou um decreto na cidade. Então, a partir daquele momento, a cidade tem um decreto que proíbe as pessoas, a partir das 22 horas, ficar na praça. Ok? Então, o que acontece? Você está cerceado, você não pode estar na praça às 22 horas, porque a Guarda Municipal, a polícia, ou seja lá quem seja o órgão de execução da lei, ou que seja a pessoa ou as pessoas que vão representar o Estado, representar o Poder Executivo, vai prender você, ou vai te multar, ou vai te interpelar, ou vai te cercear, tal. Até que um dia um advogado, alguém diz que assim, isso é inconstitucional. Por quê? A lei máxima, que é a nossa Constituição, diz que a pessoa não pode ser vedada do seu ir e vir. E a praça é pública e ela não pode. Então, o que vai acontecer? Alguém vai entrar alguém vai entrar com uma petição, alguém vai fazer uma petição junto a um juiz para anular, para gerar uma nulidade desse decreto. Esse decreto ele tem que ser anulado, porque ele é inconstitucional. Esse decreto ele não tem validade, porque ele não propõe, ele não tem no escopo, ele não tem numa explicação dos parágrafos ou dos incisos ou de qualquer ponto, por que estão cerceando esse direito? Por quê? Então vamos compreender, eu não sou jurista, estou dando um exemplo aqui bem raso, bem bobo, mas que vocês entendem, por que então eu tenho que atender esse decreto? Primeiro, ele tem validade até que seja anulado. É um decreto bobo? É. Não tem razão de ser? Não tem. Mas fizemos isso para evitar o assalto.
olha bem, ao prefeito dizer assim, não, nós evitamos isso, nós criamos o decreto para ninguém ficar às 22 horas, porque aí o bandido não tem quem assaltar. É igual o Freixo, vamos botar luz nos lugares escuros que os bandidos não assaltam. E aí eu ia falar assim, mas peraí, o papel do Estado não é fazer com que as pessoas não vá ao lugar, o papel do Estado é dar segurança às pessoas para que elas possam estar na praça. Então você está revertendo, você tá, na verdade, subvertendo o papel do Estado. Quer dizer que eu tiro as pessoas da praça para o assaltante não assaltar, ao invés de eu prender o assaltante e dar a liberdade para a pessoa ficar na praça. Vocês estão entendendo isso? Então, um jurista, qualquer outra pessoa, um vereador, um deputado, vai lá e fala, não, vamos anular esse decreto, não tem razão de ser. Então, vamos compreender, você pode até achar um absurdo, mas há decretos na sua vida que são assim. Há decretos espirituais que estão na sua vida que eles têm essa mesma proporção. Só que o problema é que você nunca os anulou. Aí Paulo diz assim, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, do nosso exército, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Aonde começam esses decretos? Infelizmente, esses decretos começam na nossa mente, são sofismas, que são lançados sobre nós. Sofismas religiosos, sofismas teológicos, sofismas sociais, sofismas intelectuais, sofismas familiares, coisas que ficam dentro de nós. Vocês estão entendendo? Sofismas. E o que acontece? A maldição sem causa não pega se você entender que ela não tem causa, mas se você entender que ela tem causa, ela pega. Essas frases de caminhão que usou, não, maldição sem causa não pega. Ah, você não trabalha com libertação, você não é profeta, você não vai no mundo espiritual. Se você fosse, se você entendesse, se você compreendesse, você não falaria essa besteira, essa frase de para-choque de caminhão. Vamos lá. A anulação de decretos. Primeiro, nós precisamos de armas espirituais para destruir fortalezas. Essas fortalezas que é do inferno, pastor? Não. Fortalezas mentais. Fortalezas criadas por uma ambiência espiritual, forjada por uma sociedade totalmente transformada e transtornada. É o que tem acontecido nos últimos dias. As questões do LGBTQI+, as questões de filmes, onde agora... O que é isso? A destruição só da família? Não, é um sofisma que está sendo plantado nas mentes das próximas gerações. E muitas igrejas estão aceitando esse conceito, muitas igrejas estão aceitando ter pessoas assim, ou seja, o papel da santidade, aquilo que nós julgávamos ser a santidade, que é a separação do mundo, não ser como o mundo, caiu de conceito em muitas igrejas. Isso é relativo, irmão, sabe? Eu acho que quem julga é Deus. Então, para que a gente tem a Bíblia? Vamos queimar nossas Bíblias. Quem julga é Deus, mas ele nos deu a lei para a gente interpretar a lei. E nos deu alguém que é o nosso grande assessor, nosso jurista maior, chamado Espírito Santo. Então, ele quem nos ensina a verdade. Jesus prometeu que ele ficaria para nos ensinar a verdade, que ele ficaria para nos ensinar aquilo que era divino, aquilo que o próprio Jesus nos deu como comprometimento de vida. Gente, deixa like, tá bom? Ajuda a gente. Então vamos lá, o que mais nós temos aqui? Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O que significa essa questão de anulação dos decretos? Cristo já padeceu uma vez pelos pecados, de uma vez só. O justo pelos injustos. E ele nos leva a Deus mortificado na carne e vivificado no Espírito. É por isso que Pedro diz que nós somos sacerdotes, porque o papel do sacerdote é ser morto na carne, vivido ou vivificado no Espírito. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente,
e deles triunfou de si mesmo. Colossenses 2, 14, 15. O que é isso? O que nós estamos vendo nessas anulações, nesses textos em que tratamos anulação de decretos? É que Cristo já entrou com uma ação, e essa ação ela é vencedora. Ela encontrou, ela foi abrigada pelo Deus Supremo, ela foi acolhida pelo Deus Supremo, e Cristo pagou, Cristo já pagou, provisionando para nós a condição de não viver mais debaixo de decretos de maldição. As maldições são decretos satânicos. Com base em quê? Com base na lei. Como nós, e aí tem um problema que nós, por isso que hoje eu falei, não, eu preciso transmitir uma aula um pouquinho mais teológica, para que os irmãos entendam o propósito da lei e da graça. Por que nós estamos debaixo de decreto? Porque vivemos sob lei. E vamos entender aqui de forma bem ampla o que isso simboliza para nós, o que isso significa para nós, o que isso tem sobre nós. Olha aqui, decretos por legalidade. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Presta atenção, os decretos, eles são sempre por legalidade. Deus, sabendo que seria impossível a gente se libertar disso pela lei, ele deixa a lei conosco, provendo futuramente a vinda da graça através de Cristo Jesus. A graça não é só a ação em si. A graça é, na verdade, estipulada pela morte de Jesus. Jesus, ao morrer, ele faz várias coisas importantes no mundo espiritual. E dentre elas é dar a graça, a chancela, dar a ela um peso de irrevogabilidade, ou seja, a graça é irrevogável. O favor de Deus, se Cristo não morre e não derrama sangue, a graça poderia ser revogada, porque seria um decreto que iria contra a própria lei de Deus na relação de pecado e graça. Vocês estão entendendo? Esse é um pouquinho teológico hoje, mas eu preciso que vocês compreendam isso. Ou seja, se não houvesse derramamento de sangue, porque a alma está no sangue. Toda alma que pecar, esta morrerá. Mas qual alma não pecava? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, um justo, um santo, um sem pecado. É por isso que Jesus nasceu de obra do Espírito Santo em uma menina virgem, para que não houvesse contaminação no seu sangue. Preste atenção, a sexualidade aí entra como uma contaminação. Infelizmente, em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu-me minha mãe, porque a sexualidade, ela tem o processo da reprodução, mas ela tem a lascívia. Toda a sexualidade no ser humano, como é hoje, não é puro. O sexo hoje, por mais amor que haja entre um casal, ele tem doses de lascívia, que a gente vai chamar de sensualidade. Mas não adianta, todo sexo praticado por homem e mulher, eu vou partir do pressuposto de homem e mulher, do homem e mulher, ele pode ter muito amor entre o homem e a mulher, e eu não duvido, mas ele também tem doses de lascívia. Então Jesus não poderia ter nascido de uma relação sexual de José e Maria, por mais santos que eles fossem, porque no fundo, por causa do DNA deles, haveria lascívia nesse momento da sexualidade. Então Jesus vem pela obra do Espírito Santo, numa menina que nunca fez sexo, numa menina que não tinha malícia nem maldade, nunca teve orgasmo. Desculpa eu falar assim, que a gente tem que ser muito... Então Jesus nasceu em estado de pureza. O sangue de Jesus é puro, nesse estado purificado. Vamos entender uma coisa aqui, mais ainda. Jesus, por ter esse sangue puro, por isso que ele é 100% homem, 100% Deus, ele pôde derramar o seu sangue, e através do seu sangue, ele não só paga, mas ele também inaugura a graça. Ok? Ai, Deus é bom, fiel e justo. Eu tô com lenço aqui, mas... Compreenderam até aqui, gente? Então vamos lá. Quando Jesus faz isso,
ele torna a graça ele traz a graça um contraponto à lei. E, na verdade, a lei vem de Deus. A lei não vem do diabo nem vem do homem. A lei, ela vem de Deus para proteger o homem. Só que se você ler Romanos 7, você vai entender que como a carne humana está enferma, ela não tinha condições de obedecer à lei e nunca terá. Paulo explica isso porque Paulo é um doutor da lei. Então Paulo diz assim, olha, nossa carne por estar enferma, ela nunca vai conseguir obedecer à lei. Então precisamos de um dispositivo legal que nos dê a condição ou nos dê condições de viver espiritualmente sem a lei, porque a lei vai nos matar. Ei, Jesus, perfume bom é assim mesmo. Esse Jequiti. Oh, Jesus, tem misericórdia. E aí o que ocorre conosco, gente? Quando você propõe viver pela graça, você não pode retroagir a lei. Vamos entender isso aqui? Satanás trabalha com legalidades. Vocês estão entendendo? Satanás, ele trabalha na legalidade. O que é legalidade? Você quebrou a lei, ele vai para cima de você. Sempre será assim. Ele sempre utilizará da lei. E a lei aqui, gente, é o sistema. Por que Paulo diz, não vos conformeis com esta era? Não tome a forma, mas antes renove os vossos pensamentos em Cristo. Por quê? Se você tomar a forma desta era, automaticamente você estará sempre vivendo dentro das normas da lei do presente século. E aí, o que acontece? Lei de Deus. Lei espiritual. Gente, nenhuma lei tem efeito, nenhuma lei ela é superior à lei espiritual. O homem não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que ele plantar, certamente colherá. Pessoal de Nova Era, budismo, zen budismo, espírita kardecista, todos sabem dessa lei. É incrível, você vai conversar com a galera, todos sabem, eles chamam de lei divina. Lei da causa e efeito, não importa o nome. Todos sabem da questão. Obrigado, gente. Estou não sei o que houve aqui, está dando uma alergia, não é nem enfermidade, é uma alergia aqui. Compreendam que essa lei ela é conhecida de todas as religiões. Então, Deus, sabendo que nós não conseguiríamos viver debaixo dessa lei sem estar errando, ele trouxe para a gente e propôs uma coisa nova chamada graça. Paulo traz, olha, é graça. O que é graça? É um dispositivo, o presidente Bolsonaro não se compara, deixando bem claro, né? Liberou um decreto e que é concernente a ele, é uma prerrogativa dele como presidente, de dar graça a qualquer culpabilidade ao deputado aqui de Petrópolis, do Rio de Janeiro, o Daniel Silveira. É mais ou menos isso. É um decreto de graça. O que Deus fez? Deus gerou um decreto de graça cumprindo a própria lei que ele criou. Olha que coisa linda. Deus fez uma lei. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O próprio Deus não revogou a sua lei. E nem foi ilegal com a sua lei. Pelo contrário, ele fez cumprir a lei que ele criou. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele derramou o sangue do Filho para que cumprisse a lei da remissão. E não só cumprisse a lei da remissão. Além de se cumprir a lei da remissão, ele dá início a um processo agora de graça estendida. A graça não seria só para aquela geração. Agora a graça será estendida para todas as gerações, pelos séculos dos séculos, até que Jesus voltasse para consumar os séculos. Vocês estão entendendo? A compreensão aqui, para quebrar justamente os decretos por legalidade. Por que precisa derramar sangue? Porque a alma está no sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Roseli, para você entender isso, você teria que entrar no mundo espiritual para saber qual é o sangue é a maior moeda, a moeda mais valiosa no mundo espiritual. Por isso que todo satanista derrama sangue. Por isso que todo sacrifício tem derramamento de sangue.
Sim, Maria Goulart Gouveia, sim, as religiões conhecem, só não atribuem isso a Deus e a Jesus. O que é o plano da salvação? Gente, vocês não estão entendendo o plano da salvação? É isso mesmo? Como é que vocês estão na igreja? Como é que vocês receberam Jesus se vocês não estão entendendo? É isso mesmo que eu estou entendendo aqui, gente. Presta, vamos lá. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A gente só entende isso, mas você tem que entender o mecanismo que está por trás do sangue, gente. Qual é o mecanismo que está por trás do sangue? Remissão. O derramamento de sangue é a remissão de todos os pecados. Ok, amados? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas não é qualquer sangue. Por que que em Israel se lançava o sangue de um cordeiro, de uma ovelha, de um animal desse? Porque era um animal puro. Ok? Quando você quer um favor de demônios, você derrama sangue. E você na verdade, compra do demônio o favor dele através do sangue. Só que é um sangue impuro, é um sangue de animal, um sangue de ser humano. Não é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é sui generis, é único no seu gênero. Ok, gente? Então vamos lá. Calma, gente, calma. Vamos devagar. Vamos explicar, todo mundo. Calma. Só quero que vocês entendam por que vocês estão na igreja, por que vocês receberam Jesus, tá bom? Não é pecado não ter o entendimento, não é pecado não saber isso de forma calma. Não, por favor, gente, não vamos criticar não, tá bom? Então vamos compreender uma coisa. Quando Jesus derrama o seu sangue, gente, o plano da salvação não é entendido pela maioria das igrejas. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? As igrejas não sabem. Como é que alguém abre uma igreja e não sabe o que é plano de salvação? Ué, fazer o quê? Tá cheio de igreja que se você pedir para, teologicamente, alguém explicar o plano da salvação ou tornar implícito o plano da salvação na própria teologia da igreja, não tem. Vocês estão compreendendo? Então, isso é importante você entender. Como é que funciona aqui os decretos por legalidade? Você recebeu Jesus, mas preste atenção, você precisa da evocação da graça, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Preste atenção, o sangue é a moeda, a graça é a ação. Repito, o sangue é a moeda, o preço pago por sangue, mas a graça é o direito, é o favor que Deus te deu. Você não tinha direito, por isso que é de graça, na graça, pela graça. Então, quando você quer ter vida e vida em abundância, você precisa evocar a graça diante do trono de Deus. Essa graça, ela já está derramada sobre aqueles que receberam Jesus como Salvador. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós vamos até o trono da graça. Cheguemos, pois, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, pela carne, pelo sangue. Cheguemos confiadamente ao trono da graça. Vocês estão compreendendo agora, gente? Vocês estão compreendendo agora? Cheguemos, pois, com ousadia, confiadamente, plenos, pelo novo, pelo vivo caminho, pelo véu, pela carne, pelo sangue. Chegamos com confiança ao trono da graça. É isso, gente, ok? Então vamos lá. O que ocorre com isso? Nós hoje, mas por que você está falando da graça e não de revogação dos decretos? Obrigado, João. Deus te abençoe, filho. Mas por que você está falando do decreto, em vez de falar da quebra? Porque olha só, eu não posso falar de quebra de decretos, de futuro, se eu não resolver o presente. E o presente só se resolve pela graça. Então tá fácil, tá dominado, tá resolvido. Quem disse, Berenice? Temos um problema seríssimo. Temos um problema seríssimo aqui. Qual é, pastor? Vamos ver o efeito da graça no presente. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro naquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte.
Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Porque a graça salvadora, isso foi Romanos 7, 4 a 6, agora Tito 2, 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Agora que está o problema. A maioria das igrejas não sabem viver plenamente na graça. Os pés ficam entre a lei e a graça. A doutrina não é totalmente da graça. A maioria das igrejas vive sob doutrina mista, doutrina de lei e graça, tanto que pregam muito mais coisas no Antigo Testamento do que no Novo. Preste atenção, viver pela graça é deixar de viver pela lei, porque os que vivem pela lei serão julgados, serão tratados conforme a lei. Cristo traz a graça, e a graça é o fim da lei, mas se você retroage à lei, você está escolhendo viver pela lei, e tudo que você fizer pela lei dará legalidade para Satanás colocar decreto sobre você. É por isso que muitos crentes e igrejas estão debaixo de decreto, porque vivem debaixo da lei, não vivem mais debaixo da graça. Estão compreendendo agora, gente, o que está acontecendo aqui? Vocês estão compreendendo o problema que nós temos hoje, o axioma que nós temos hoje de lei e graça? Preste atenção, é lei, o adventista vive pela lei, se ele está guardando o sábado, ele está vivendo pela lei, se ele vive pela lei, infelizmente ele será julgado pela lei, e a lei é restrita, porque o corpo, nós, Paulo, Romanos 7, nós não estamos prontos para viver pela lei, nunca tivemos e nunca estaremos, por isso que veio a graça, Jesus falou assim, não pense que vim abrogar a lei, mas vim cumpri-la e vim aperfeiçoá-la. Como é que se aperfeiçoa a lei? Vivendo pela graça, porque a lei do Espírito está no meu coração, a lei da graça está num livro, está na tábua, está na Torá, está em outro lugar. Quem vive pela lei tem que ser julgado pela lei. Quem vive pela graça é julgado pela graça. Ah, mas se eu viver pela graça eu posso viver pecando. Quem vive pela graça não vive pecando. Eu estou trazendo para vocês pequenos conceitos teológicos paulinos de graça. O que acontece conosco? Por que estamos debaixo de legalidade? Porque nós não percebemos que em parte vivemos na graça, em parte vivemos na lei. Temos uma vida mista. E a vida mista espiritual, infelizmente, eu vou dizer uma coisa para você, ela tem efeito retroativo. Ela tem um efeito retroativo. Você ganhou na justiça, mas não consegue ter a execução daquilo que você ganhou na justiça. Por quê? Na verdade, o seu processo foi dado um ganho de causa para você, mas você vive retroagindo o processo. Vocês estão entendendo, gente? Igrejas que vivem na lei fazem pessoas pensar com a lei. E se elas pensam com a lei, elas estão anulando a graça que Deus derramou para elas. Ora bolas! A graça, gente, é 1000 anos-luz à frente da lei. A graça está no céu e a lei está na terra e a gente prefere viver na terra. Pensai nas coisas que são do alto. Se vocês já estão crucificados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Paulo diz, irmãos, eu rogo ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que vos dê no seu coração espírito de sabedoria e revelação, para que abra o entendimento de vocês, para que vocês vejam quais são as glórias, as heranças que nós temos em Cristo Jesus e está sentada com Ele. Você está entendendo isso, gente? Nós, por vontade própria, preferimos viver na lei. Nós pensamos na lei, nós agimos na lei, nós julgamos na lei, nós absolvemos ou condenamos na lei. E como é que a gente quer o favor da graça se a gente não vive pela graça? A gente tem uma vida mista. Por isso que eu não posso jogar agora quebra de maldições ou decretos, sem que você entenda o presente. Porque você vai fazer o seguinte, eu anulo toda maldição sobre meu pai, blá, 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 blá. Tá. Ok, que bom. Você agora reclamou suas heranças, você foi no mundo espiritual, você decretou, você anulou o decreto, mas você vive na lei ou na graça?
Satanás vai morrer de rir de você. Pode dar, anula o decreto, anula, ele mesmo vai voltar, não vai conseguir. Eu posso anular o decreto, mas ele não vai conseguir viver, porque eles não vivem na graça. Fogueira santa, subir um monte 7 dias, fazer não sei o quê, jejum de tolo. Gente, jejuar tem que ser um propósito de graça. Dizimar tem que ser um propósito de graça. Entenda? O meu dízimo está baseado na graça. O meu dízimo é dado segundo o apóstolo Paulo. Ninguém dê nada por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Pronto, meu dízimo está baseado nisso. Meu dízimo não está baseado, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento. Fazei prova de mim, se eu não agora repreender o devorador, o cortador, o migrador, o serrador, o Darth Vader, o brinquedo assassino, sexta-feira 13, a bruxa memeia e todos os demônios que... Onde é que você baseia suas ações? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Você precisa evocar a graça. Mas só que o efeito da graça tem que estar em nossas vidas. Você está pensando que o sistema jurídico do céu é fácil? Está pensando que é simples, mas ao mesmo tempo é complexo. O que acontece aqui então? Satanás vai operar pela lei. É o lugar favorito dele, nunca vai operar pela graça. Está pedindo demais, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Olha a palavra-chave: graça, justiça, remissão. Pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Quem te justifica é Deus, ele é o justificador, ele é o que paga as tuas dívidas, como eu disse na sexta-feira passada. Porém, você tem que estar revestido de graça. Se você ficar revestido de lei, Deus vai te tratar à medida da lei. E Satanás quer, porque ele opera pela lei, ele não opera pela graça. Quem opera pela graça é Deus, Satanás opera pela lei. Então, quanto mais legalista você for, melhor ainda. Os decretos vão ficar sobre a sua vida, baseados na sua existência mental pela lei. Vocês se lembram, gente? Vou voltar, tem que sempre voltar um pouquinho. Deixa eu dar uma retroagida aqui no meu slide. Vocês se lembram que uma das situações, de um dos meios de você, uma das formas de você se blindar disso é você justamente, olha aqui, tá chegando aqui. Pronto. Olha aqui, o que nós colocamos aqui, acho que foi na quinta-feira. Consciência espiritual, gente. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado pela água pura. E aí eu falo o quê? Quando você tem uma consciência espiritual na graça, automaticamente o que acontece? As reações espirituais são outras. As suas reações espirituais serão pela graça. E a partir de então, você passa a ter o quê? Uma santificação pela graça. A sua forma de viver, seu modus operandi, seu modus vivendi vai ser totalmente diferente. E a partir daí você começa a sair do jugo da lei. Deus abençoe, Valdinar. Você sai do jugo da lei e aí não tem capeta. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque a carne anda pela lei. E o Espírito anda pela graça. Só que a gente fica cocheando entre a lei e a graça. Lei, graça, lei, graça. A gente é um homenzinho torto. Vocês estão entendendo, gente? Então, nesse momento, a graça é o nosso revestimento para todo tipo de decreto espiritual. Lembramos disso aqui, ó. Lei, direitos, legalidades, decretos, maldições. Nós vimos o texto que diz que com maldição somos amaldiçoados. Qual a diferença do ímpio e do iníquo? Estou quase voltando aqui à resenha da semana passada, mas você assista quinta e sexta as nossas resenhas. Por que nós falamos sobre a questão de pedir perdão, buscar o perdão pela graça?
Por que a gente está buscando perdão pela graça? Porque a graça, ela apaga a multidão de pecados. E a lei? A lei você tem que fazer alguma coisa para pagar. É um pecado e uma atitude. Uma atitude, um sacrifício por um pecado. E aí vai. Só que Satanás opera pela lei. E pela lei eu e você não sobreviveremos. Vocês estão compreendendo? O Espírito Santo está sobre nós, aí você tem que entender. É lei ou graça? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo fala aqui de circuncisão e circuncisão. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Novamente a palavra justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Olha que interessante Paulo escrevendo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, gente, é uma carta de... Porque eles saíram da graça e voltaram para a lei. Paulo, quem dissuadiu vocês? Quem mandou vocês voltar para a lei? Vocês estão perdendo, seus tontos. Vocês estavam libertos, agora vocês estão voltando para o jugo da escravidão, porque a lei escraviza e vocês não têm competência, vocês são incompetentes para viver pela lei. Todos nós somos incompetentes para viver pela lei. Então voltem para a graça, povo da Galácia. Aí por que ele escreve no capítulo 2... No 20, diz, estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, qual minha mãe se entregou por mim mesmo. Porque se eu não me crucificar com ele, eu vou viver pela lei. Pela lei, Paulo era doutor da lei, eu não vou conseguir nada. Compreensão aqui, gente, ou você vive pela lei ou pela graça. Se você está pela lei, desculpe, eu não tenho como lhe ajudar, eu não tenho proposta para dar a você as quebras de maldições, decretos, heranças espirituais. Outra coisa, quem vive pela lei não consegue resgatar as heranças que Cristo deixou para nós. Por quê? As heranças de Cristo estão baseadas na graça e não na lei. É por isso que muitos não conseguem resgatar as heranças de Cristo. Os decretos de Cristo só virão na tua vida quando você viver debaixo da graça. Como você está vivendo num misto de lei e graça, lei e graça, lei e graça, os decretos de Cristo, aqueles decretos, todas as sortes de bênçãos, todo escrito de dívida contrária a nós, é por isso que a gente não entende teologicamente. Como assim o crente tem maldição hereditária? Como assim o crente está debaixo de decreto? Porque ele vive na lei. Graça. 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 O segredo. Não tem segredo. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha bem, gente. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Repito, tá em laranja aí. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Gente, esse texto de Paulo é Romanos, leia Romanos. Você quer entender isso aí? Romanos, é a carta da lei e da graça. Quem vive pela lei vai ter que responder pela lei. Quem vive pela graça, responda pela graça. Ué, toda pessoa que vive na lei é legalista. Toda pessoa que vive na... Gente, qual a diferença da lei e da graça? Para dar um spoiler de amanhã. A lei te torna imaturo. A graça te faz extremamente maduro. Toda pessoa que vive na graça, ela começa a perceber o reino de Deus, o mundo espiritual, de forma totalmente diferente daqueles que... Vocês, quando pegaram o canal aqui, começaram a compreender as coisas. O que vocês fizeram? Se empolgaram demais e foram falar com alguns irmãos, com o próprio pastor. Pastor, eu aprendi... O que eles fizeram? Como é que eles reagiram? Por quê? Porque você é mais inteligente? Não, porque você pegou aqui agora a nossa mensagem, a minha mensagem, o que eu prego, o que eu ensino é graça. Quando eu te dei apontamentos da graça e você levou para pessoas que vivem na lei, chocou. Por que o judeu não recebe Jesus? Por que judeus não aceitam Jesus como o Messias de Israel? Porque ele vive na lei.
Claro que os 10 mandamentos é lei. Vamos anular? Dulcineia, não entendi agora você. Dulcineia, eles já estão nulos, Dulcineia. Mestre, qual o principal mandamento? Toda a lei, e aí ele não está falando de 10 mandamentos, está falando de 613 preceitos, mas 10 mandamentos. Toda a lei depende de quê? Amarás a Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, toda a tua força e, semelhantemente, ao teu próximo. Se vocês obedecerem esses 2 mandamentos, toda a lei já está cumprida. O que Jesus fez? Anulou a leitura. Jesus não anulou a lei. Ele aperfeiçoou a lei, para de ler os 10 mandamentos e para de ler os 613 preceitos. Porque se o Espírito Santo de Deus estiver em você, tudo isso você vai cumprir. A lei diz que se você cobiçar a mulher do teu próximo, que você não pode cobiçar a mulher do teu próximo. Eu, porém, vos digo, só de olhar você já está cobiçando, está cometendo adultério. O que é superior? A lei ou a graça? A lei diz para você guardar o sábado. Eu digo a vocês, guarde todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Porque o sábado não foi feito por causa do homem. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. O homem precede ao sábado. Olha o que a graça ensina. Olha o que a graça ensina. Mestre, se os fariseus e eles... Poxa, fazem tudo isso, eles guardam a lua nova, eles fazem jejum, eles dão dízimo. Se eles não vão herdar o reino de Deus, os discípulos ficaram malucos quando Jesus falou umas coisas dessas. E nós? O que devemos fazer? Ele falou, exceda aos fariseus. Se os fariseus fazem tudo isso, vocês na graça precisam ser superiores aos fariseus que estão na lei. Vocês estão compreendendo, gente? É a graça. A graça traz um nível de maturidade tão grande, mas tão potencial, que a lei perde sentido, porque ela está aqui agora encravada no teu coração. Para que 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, gente, é um briefing de como viver para Deus, porque o homem não sabia nem como viver para si próprio. Os 10 mandamentos é lei. A graça é Cristo. Quem é superior, Moisés ou Cristo? Ok, gente? Amanhã tem mais. A gente dá continuidade, porque para eu anular decretos, gente, eu tenho que estar na graça. Eu tenho que estar na graça. E a graça me alcança, porque se eu tivesse que pagar por isso, acabou, esquece. Vocês estão entendendo, gente? Eu começo a anular a graça quando... Perdão, eu começo a anular decretos quando eu começo a viver pela graça. Satanás já começa a perder efeito sobre mim. Os decretos dele, decretos ilegais, mas, olha só, os decretos de Satanás são ilegais diante da lei de Deus, mas são legais diante as minhas ações. Preste atenção. Gente, é um jogo jurídico muito legal. Que isso, pastor? Não, é inteligentíssimo. Perante Deus, os decretos de Satanás são ilegais, mas perante as minhas atitudes, os decretos dele são legais. E Deus é um jurista, Deus não é o STF, tá? E Deus é extremamente justo, até com o diabo. Ele diz assim, é ilegal, hein, Satanás? Mas ao mesmo tempo é legal. É o paradoxo, é um axioma judicial. Mas por quê? Ué, se é ilegal, por que Deus não anula? Porque Deus não vai anular o teu livre-arbítrio. Se ele anular o decreto de Satanás sobre você, ele te protege, mas anula o teu livre-arbítrio. A partir de então, você não pode ter mais livre-arbítrio. E se você não tem livre-arbítrio, você não cresce. Quem vive pela lei, sofre pela lei, ganha tudo pela lei. Ok, gente? Prestar atenção? Satanás libera um decreto sobre você. É ilegal perante a lei de Deus. Mas você também está ilegal perante a lei de Deus. Então é ilegalidade com ilegalidade. Do momento que você... 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, tornamos-nos mentirosos. Sua verdade não está em nós. Você entende agora por que o decreto tem valor?
Ô Marcos, eu estou cantando a pedra que... Marcos, eu só prego no Novo Testamento. Raramente eu prego no Antigo Testamento. Eu só prego no Novo Testamento porque eu vivo na graça. Então eu vou buscar textos paulinos, petrinos, joaninos. Eu vou buscar os novos. Eu falo de Moisés, eu falo de Elias, eu falo... Só que sempre buscando para a graça. Por quê? Pastores, líderes, pregadores que vivem na graça, eles vão falar, pregar sobre a graça. Não. O cristão não tem que comemorar a festa bíblica. Gente, a festa bíblica eram festas pedagógicas, até a graça Deus tinha que ensinar o povo a viver. Então as festas bíblicas eram formas de Deus manter Israel debaixo da lei de Deus, para que Satanás não... Mesmo assim ficaram 70... Olha onde é que Israel está hoje, gente. Com festa bíblica e tudo, olha onde Israel está hoje. No lugar que era o templo deles, está agora lá o Domo da Rocha. É guerra o dia todo na faixa de Gaza. Por que isso? Porque Israel abandonou o estatuto de Deus e rejeitou o Messias. Vocês estão entendendo? Vocês querem fazer festa bíblica? Façam. Quem sou eu? Só que vocês estão retroagindo a lei. A maior festa é a festa do Espírito. É a comunhão, é o culto. É que a gente... A lei, cara... Sabe o que acontece com a lei? A lei tira a responsabilidade da gente ser maduro. A lei tira de nós a responsabilidade de tomar decisões por nós próprios e pagar por isso. Viver pela graça significa ser maduro e ter que pagar diante de Deus tudo aquilo que você faz, porque a graça faz isso com você. Quem muito é dado, muito será cobrado. Então a gente prefere viver pela lei. Eu apanho, mas estou seguro. Porque na lei eu presto contas para o diabo, na graça eu presto conta para Deus. Horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. Então a gente prefere prestar contas para o diabo na lei do que prestar contas para Deus na graça. Pegou? Eu entendi porque que a igreja gosta da lei. Porque na lei você pode lutar contra o diabo. Quem vai lutar contra Deus? Quem é louco? Agindo eu, quem impedirá? Quem vai lutar contra Deus? Porque na graça quem vem te cobrar é Deus. Na lei quem te cobra é Satanás. Então é mais fácil viver na lei, né? Ai, Jesus, tem misericórdia da tua igreja, Pai. Quando eu falo que é a escola da Tia Naná, creche da Tia Naná, igreja pentecostal renovada da Tia Naná, vocês estão começando a entender agora? Talvez agora vocês comecem a entender a cabeça desse velho pastor. Vamos agradecer a Deus, gente. É louvar a Deus. Obrigado. Deixa like, comentário, muito comentário importante para nós. Tá? Muito importante. Para que nós possamos crescer. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa resenha. Obrigado por cada irmão, irmã, cada querido, cada querida que está aqui, Pai. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nos ajuda a anular os decretos que estão sobre nós, mas nos ajuda também, em nome de Jesus, para viver debaixo da graça. Queremos viver pela graça. É importante que vivamos pela graça, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Nos ajuda a viver, a entender, a intensificar, ó Deus, nossa vida pela graça. É pela graça que somos salvos, Pai. E entender que a graça não é pouca coisa, a graça é poder de Deus manifesto em nossas vidas. É o sangue de Jesus que foi vertido na cruz para nossa salvação. É a água do Espírito que nos santifica, Pai. Obrigado, muito obrigado por cada irmão, cada irmã, por essa tarde. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com vocês em todo o tempo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por esse tempo. Amanhã estamos de volta. Hoje tem o pessoal da mentoria.